Vou fazer uma palestra para vocês, mas é uma espécie de palestra convidada, que porque eu trouxe uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa querida, assim, a gente é professor, mas a gente estuda também, né? Então, a professora Cláudia Regina Lemes, ela tem um trabalho belíssimo de pesquisa a vida inteira, estudo, sabe aquelas pessoas que estudou a vida inteira, tal, me identifico muito com isso. E ela fez um trabalho, um mestrado sobre violência doméstica, sabe? Família no Brasil e episódios de violência. E ela está fazendo um doutorado no Instituto de Psicologia. Pois bem, eu a convidei para fazer uma apresentação aqui na Univap para um curso lá do Serviço Social. E aí eu pedi licença para pegar e a partir do material dela preparar uma palestra mais condensada de questões históricas para passar para vocês. Então esse que é o programa de hoje, mas eu vou, enquanto a gente está conversando, eu estou abrindo aqui o ambiente virtual, porque eu quero ver se eu coloco para vocês o link, porque eu acho que vai ser bem legal hoje. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Já estou no ambiente virtual. Para vocês não ficarem passeando muito na internet comigo, eu vou colocar só quando ela tiver já. Ó. Então, estamos agora na turma UMA, mas eu tenho, deixa eu ver aqui, são várias turmas, mas é claro que vocês têm um lugarzinho todo especial. Eu tenho até uma, deixa eu ver, colocar aqui, link e tal, beleza. Então, vou colocar agora na tela para vocês a página nossa do ambiente virtual. Deixa eu ver como é que nós estamos agora. Então deve estar abrindo aí. Essa aqui é a página do AVEA. Tem o link da aula de hoje. Aqui, Semana de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, né? E aí tem um link aqui embaixo, ó. Recomendo muito a participação. Eu falei na segunda-feira à noite, não sei se alguém acompanhou, mas eu estive junto com o pessoal da arquitetura e alguns convidados da engenharia, né? Para falar sobre arquitetura e literatura. Nós estamos começando um projeto que eu estou assim, super animado lá na arquitetura, na FEAL, que é assim, a gente vai ter livros, talvez a cada bimestre nós vamos escolher um livro, literatura mesmo, para a gente ler e comentar, né? Fazer um bate-papo depois. E nós estamos começando com um romance policial de minha autoria. Pois é, eu já fiz isso na vida, né? Tem uma história aí, um romance feito com auxílio de alunos, inclusive, tive uma equipe que trabalhou junto comigo, a gente fez um romance que é a história de um professor que resolve investigar por que uma aluna desapareceu, né? Que fim levou Samantha Miller. E aí a gente falou sobre esse processo, enfim. O nome do livro é Que Fim Levou... Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Talvez eu esteja com ele aqui na mão, peraí. Não sei se tá aqui ou se tá lá dentro. Ah, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês a capa do livro. Ó. A arquitetura está começando a ler. Que fim levou Samantha Miller, né? Essa moça na capa é uma ex-aluna da Univap, ela na verdade estava fazendo a disciplina. Eu criei uma disciplina de textos, criação de textos literários, de narrativas, para o pessoal da comunicação. Isso já tem vários anos. E aí resolvi fazer uma disciplina mais prática. Então a gente acabou compondo, inventando uma história, fui orientando a turma e é um livro assim meio coletivo, né? Fiquei super feliz de fazer. Depois eu passo as dicas aí. É um livro independente, a gente lançou aqui pela editora TAC, onde São José dos Campos, mas depois quem tiver interesse pode me cutucar. Tá, então a gente estava aqui no link e eu quero mostrar. Vamos clicar aqui, ó. Vou clicar aqui. Para vocês verem o caminho das pedras, né? Beleza. Então, de 10 a 12 de maio, né? Via Zoom, evento. Aí, quando você vem em programação aqui em cima, dia 10, 11 e 12, ontem teve uma maravilhosa com ex-alunos, uma mesa com ex-alunos da arquitetura, um pessoal assim dos anos 70. Só fera, gente, só cara bom pra caramba. Inclusive no público, tinha gente do exterior assistindo, assim. Eu não sabia que tinha. Eu fiquei feliz de saber. Por exemplo, um músico que eu sou muito fã, o Paçoca, um violeiro, compositor, um cara muito legal.
Eu não sabia que ele formou, ele fez arquitetura na Univap nos anos 70. Olha que história louca. Bom, e aí você clica no dia 12, tá aqui, ó. Fala dos acessos, tal, clique. Aí tem a lista das palestras, ó. Comunicação, como ser efetivo, minicurso. O minicurso eu acho que não rola muito porque teria que se inscrever antes. Todas as outras você faz na hora a inscrição, um pouquinho antes, né? Você clica. Vocês podem até clicar depois da aula, agora, na hora do almoço, você pode clicar, você já se inscreve, coloca o nome e o e-mail, e aí eles vão te dar um link, aí você copia, aí na hora você acessa o link. Ó, mesa redonda. Esse aqui, ó. Esse que é o que eu estou interessado, que eu devo participar hoje assistindo, né? Mulheres e Academia, Desafios e Projeções Futuras. Ana Karine e Marisa Pereira. Tá? Então, aí você clica. Quando você clica, abre uma outra janela. Não sei se vocês... Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão vendo aí? Aparece aqui inscrição na reunião, tópico, horário, você põe o nome, sobrenome. Por exemplo, eu já vou agora fazer minha inscrição. O e-mail, ó, eu clico aqui, inscrição. Aí dá sucesso ao se inscrever e passa um link, ó. Esse é o link da reunião Zoom que vai acontecer. Então eu vou copiar esse link. Gente, mas é legal vocês fazerem a inscrição de vocês, porque a inscrição e depois a presença que vão dar direito a um certificado, né? Então acho que é bem interessante, né? Eu vou copiar esse link aqui para mim, porque daí depois de noite eu já sei, já vou direto, né? Eu tenho um mini curso antes que eu tô fazendo, tô assim assistindo como aluno mesmo. Bom, então é isso, todo mundo já viu como é que é, né? Tem o link no nosso ambiente virtual, aqui a programação tem outras coisas também, ninguém é obrigado a ficar nessa, pode ter outro. O pessoal da ambiental, ó, vai ter uma, uma mesa legal, em vários casos, inclusive alunos aqui participando. Importância do conhecimento para engenheiros recém-formados, experiência de usuário, arquitetura e fotografia, o Pedro é amigo meu, um cara muito legal. Estruturas de concreto, experiências após a conclusão do curso. Eu acho que para vocês a parte da ambiental é interessante, né? Mas eu vou ficar nesse Mulheres e Academia, eu quero saber como é que tá isso, né? Então, mas participem, escolham o que interessa para vocês. Mentira, que demais, é isso mesmo. Ah, sim, tá falando do livro, é o livro. Eu tenho 15 livros publicados, né, gente? Livros de literatura mesmo, né? Tem um deles só que é uma coletânea de artigos, mas são artigos assim mais na área cultural, que tem a ver com a nossa disciplina. Puxa, eu podia um dia desses apresentar um desses trabalhos para vocês qualquer hora. Pode ser. Que é ruim a gente ficar fazendo, parece que está fazendo propaganda, né, das suas coisas, eu fico meio sem graça assim. Mas afinal, a gente trabalhou, acho que tá certo, né? E bom, e os livros de poesia também, os cordéis, tem muita coisa que a gente faz. Agora, não é gozado, né? Na pandemia, a pandemia mudou, mexeu com tudo, né? Eu estou produzindo bastante material agora em termos de artigo acadêmico, parei um pouco de escrever literatura e nesse contexto tão maluco eu estou trabalhando com alunos da saúde, por exemplo, produzindo texto. O nosso tema de hoje, deixa eu colocar aqui. Até vou fazer uma citação para variar da cultura pop, porque vocês sabem que eu sou, gente, uma vez vocalista de banda de rock, sempre vocalista, né? Eu fico pensando em termos de letras de música, tem um negócio meio assim. E aí eu trouxe família, falar um pouco de família no Brasil, família no contexto geral, essa instituição que é tão importante na vida de todos nós, né? Mesmo a pessoa que diz, mas eu sou órfão, eu fui criado com a minha tia, mas de todo modo família, de todo modo isso está presente dentro da gente, enfim, né? É um tema importante e assim, de certo modo, ele está a meio termo entre o indivíduo e a sociedade, que foram dois eixos principais que a gente comentou da nossa disciplina aqui. Lembrando que essa apresentação aqui ela é baseada no trabalho da professora Cláudia Regina Lemes, que é uma pessoa especialíssima e que estudou muito esse tema, né? E está trabalhando com isso. Deixa eu colocar a tela cheia, eu acho que facilita, né?
Não sei se melhora para vocês colocar, se aumenta um pouquinho a tela, né? Então vamos lá, uma história em construção. Né? Essas coisas estão sendo criadas, definidas, não tem nenhuma definição morta, não é assim nada que está pronto. A gente faz família, né? A gente define o que a gente entende por família, e isso precisa acompanhar o contexto histórico, o contexto social, né? As noções de direitos humanos, isso é assim mesmo, né? Ah, mas há 1000 anos que família. Então, há 1000 anos, mas já passou, a gente está mudando a nossa compreensão. Vamos fazer essa caminhada histórica aí para a gente entender algumas coisas. Na família, o indivíduo aprende a se relacionar com os outros, é a primeira instância, né? A primeira relação, pai com a mãe, enfim, os irmãos. Também tem a questão das hierarquias, começa a surgir na família essa noção da hierarquia, ficar quieto que seu pai está falando. Aquelas coisas nem sempre agradáveis, né? De vez em quando a gente escuta algumas coisas e tal. Então, existem essas instâncias, né? E, na verdade, como a gente convive muito com a família, algumas pessoas, inclusive, no contexto da pandemia, voltaram a morar com a família, né? Tem gente que morava sozinho, agora está com os pais de novo, enfim, cada um tem uma história. A gente acaba, de certo modo, reproduzindo modelos e padrões da família, né? Que a gente convive bastante, é uma figura de autoridade, pai e a mãe e tal, e isso pode ser muito bom, mas às vezes também é importante a gente ter a nossa individualidade garantida, né? Construir nosso caminho, né? Vou contar então para vocês um pouco sobre a tarefa, a trajetória, né, de repressão que acontece no contexto da família, né? E aí, moças, essa é uma aula realmente que toca em questões que são importantes para vocês, né? Tem toda uma história aí de repressão às mulheres, né? Na verdade, desde a antiguidade tem uma noção, existe uma noção de que a busca de alimentos é uma tarefa dos homens. Os homens é que saem para caçar, né? Saíam para caçar. Então, com isso, cabia aos homens, né, até esse ponto natural, a posse dos instrumentos de trabalho. Então, quem pega tem lá sua lança, sua espada, enfim, seus utensílios, né, para caça, as redes. Então, os homens é que eram os donos, tinham a posse desses instrumentos. Num primeiro momento para subsistência, né, mas também com o passar do tempo começa a haver aquela noção de que pode haver excedentes. Às vezes o cara pescou muito, não vai comer tudo aquilo, a família dele, enfim, ou a caça, né? Isso era compartilhado e começa a surgir a noção de troca, né, de comercialização de excedentes, e isso faz com que surja, com o passar do tempo, a riqueza, ou seja, acúmulos, né, em decorrência do trabalho e da produção. Mas para você conseguir isso, você tinha que ter os instrumentos, né? Essa riqueza, então, ela viria da posse dos instrumentos. O que acontece? Como era o homem que ia caçar, já entenderam, né? Isso foi aos poucos aumentando o poder masculino, inclusive na família. Lembrando que nas sociedades antigas a gente tem muitos casos de sociedades, sistemas matriarcais, onde o centro da família era a grande mãe, né, Pachamama, né, que o pessoal fala na América Latina. E que vão combinar, né? Na verdade é isso mesmo. A grande mãe é que é o centro de toda a família. A gente pode ver exemplos, né? Na minha família tem isso, né? Minha mãe é o centro de tudo ali, todo mundo, né? Mas a questão social, a questão econômica, a posse dos instrumentos de produção, vai fazendo surgir, vir esse jogo, faz o poder masculino se sobrepor à condição desfavorável economicamente e acaba impulsionando as mulheres, empurrando as mulheres para uma condição de submissão. E aí é que vai surgir um conflito entre os sexos que não existia antes, né? Isso tudo esse processo, né? As coisas vão caminhando nesse sentido. Estudos da família que são apoiados em pesquisas de Engels já no século XIX, né, comentam, permitem a gente dizer que na antiguidade, né, as famílias não eram monogâmicas, não necessariamente eram monogâmicas, né? Mas vejam como acontece isso, como que as coisas mudam. Com o início rudimentar desses processos produtivos, e tudo isso que a gente está falando, né, surge a noção
de acúmulo, surge a noção de propriedade, de posse, né? E quando a gente fala de posse, a gente vai falar também de quem vai herdar a linhagem familiar, com quem que fica isso. Se morreu o grande pai lá, que tinha uma lança, quem que vai usar aquela lança depois dele? Enfim. E aí, com isso, ganha importância a noção de paternidade. Aqui eu não estou falando maternidade, é paternidade mesmo. Por quê? Mãe, todo mundo sabia quem era, porque a mãe carrega o filho no ventre por 9 meses, né? Agora, o pai, numa situação onde não era necessariamente uma família monogâmica, poderia haver dúvidas, né? Então surge, opa, mas espera aí, quem que vai herdar, quem que vai ter a posse dos instrumentos? Então precisa saber quem é o pai, né? Aí vai ficar naquela linhagem familiar. Então surge isso, e isso acaba caminhando para uma repressão à sexualidade feminina, né? Não, você só pode transar com aquela pessoa que vai ser o pai de seus filhos, que não, só tem que ser monogâmico, né? Então começa essa conversa, né? Tem um código muito antigo, o Código de Hammurabi, considerado o primeiro código jurídico, né? E que prevê certas situações que para a gente, bom, pelo menos para mim é chocante. Eu vou compartilhar com vocês, é tenso. Olha como se organizava juridicamente a relação entre os pais e filhos em alguns aspectos. Veja, o artigo 192 previa o corte da língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que eles não eram seus pais. Então a pessoa é adotada, tem uma briga lá em qualquer família, fala, você também não é meu pai, podia cortar a língua do menino. Vai vendo. Artigo 193 indicava punição violenta ao filho que batesse no pai, né? A punição violenta era o seguinte: decepar a mão do filho. A mão era considerado o órgão agressor e, portanto, era decepado. Vai vendo, é um negócio muito, muito, muito forte, sério, né? Agora, olha a contradição, percebam o machismo explícito nessa história toda. E eu estou falando de um código jurídico, né? Então, se o filho cometesse um ato violento, podia cortar a mão dele. Agora, se o homem livre tivesse relações sexuais com a filha, ou seja, a violência, né? A pena aplicada a esse pai era expulsão da cidade. Tecnicamente, era muito mais tranquilo. Pois é. Então, e no caso do pai, não. O pai, se cometer a violência nesse contexto aqui, não sai da cidade e pronto, e fica por isso mesmo. Veja, gente, era uma lei, ou seja, foi escrita por homens isso, né? Então você vê como a trajetória da humanidade, tanta coisa distorcida, coisa errada, coisas estranhas, né, que não fazem sentido hoje. Por isso que a gente precisa ter sempre essa coragem de questionar, né? Grécia e Roma, né? Na Grécia Antiga, só os filhos de cidadão eram educados no gineceu, iam estudar mesmo, né? Porque tinha alguns poucos cidadãos que eram os que votavam, né? Mas tinha muito escravo, né? Os filhos de escravos não recebiam educação, não tinha direito a ir para a escola e eram obrigados, naturalmente, aos trabalhos forçados desde cedo, vejam só. Isso era o normal deles, né? Em Esparta, a educação dos meninos tinha 2 aspectos principais e que se comunicam. A rigidez, né? A rigidez dos exercícios físicos, a força, era muito trabalhada a parte física até a exaustão. Segundo, eram meninos preparados para a guerra. Tá? Então, com uma certa idade, na adolescência, eles já eram praticamente soldados ali, de modo que toda a educação era voltada, né, era forte e também voltada para a guerra. No Império Romano, filhos e filhas de nobres eram separados dos seus pais aos 12 anos para ingresso na vida pública e aprimoramento cultural, iam realmente estudar. E as meninas, repara, as meninas até que tinham que se casar aos 14 anos para poder constituir família, aquela história toda. Em Roma, o pátrio poder durava até a morte do pai, quando o filho o sucedia. Na antiguidade, havia muitos episódios de violência contra crianças. Tá? Esse é um foco do estudo da Cláudia. O assassinato das crianças era uma ocorrência diária. Eram jogadas em rios, né? Mortas de fome, abandonadas, né?
E aquelas que não eram perfeitas, nascia com algum problema físico, alguma coisa assim, choravam muito, então incomodava, ou às vezes choravam um pouco, eram crianças consideradas estranhas, tal, que não cresciam bem. Qualquer problema, basicamente, a criança podia ser descartada. Bebês do sexo feminino eram particularmente sujeitos a esse tipo de questão, eram desprezados, né? Não ia servir para há quanto tempo atrás, né? Tá, então aqui a gente está falando, nós estamos falando de diferentes épocas, aqui nós estamos antes de Cristo, tá? Era uma coisa considerada quase que banal, então há 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, tal. Mas repara que isso veio, várias coisas ecoaram até bem mais perto da gente. Ó, em Roma tinha uma lei, a lei das 12 tábuas, do século IV, que permitia ao pai matar o filho que nascesse disforme, tá? Ou seja, a coisa continuou, né? No século IV. Então tinha como é que fazia? O pai achava que a criança tinha um defeito, chamava os vizinhos para testemunhar e se aprovassem, ele podia matar o filho. Gente, estava na lei isso. A Bíblia é um registro, é uma fonte interessante de estudos históricos, porque são registros culturais também. Se a gente pode ter esse olhar, né, mais curioso, mais de estudioso, né? Então a gente repara na Bíblia, todo mundo deve conhecer, mesmo quem não tem não segue, vamos dizer, a religião e tal, mas a gente ouve falar, né? O Brasil é um país que tem muito essa cultura católica, né? E o infanticídio está lá, aparece na Bíblia, né? O caso dos meninos judeus jogados no rio por ordem do faraó, na época que nasceu Moisés. Então, quando aparecia, tem rumores de que nasceu uma criança que pode ser um grande líder, e aí o faraó não gostava, né? Putz, não quero competição, né? Mandava matar os meninos. Matança dos primogênitos egípcios, o filho mais velho de uma família pode vir a ser um líder religioso, um líder importante, então manda matar os primogênitos, né? Os egípcios davam em fuga. Matança de crianças ordenadas por Herodes em perseguição a Jesus, né? Então esse é um caso clássico, né? Herodes manda matar as crianças. Na verdade, eu não estou pensando nisso, nesses relatos, como relato histórico de fato. Estou dizendo que essas passagens, elas mostram como era a cultura da época, entende? As pessoas escreviam isso, contavam essas coisas. Entre os romanos e os bárbaros, essa prática também existiu. Morte de criança. Seja por escassez de alimentos, não tem comida para todo mundo, ou então por outros motivos que fizessem os governantes pensar que deveria diminuir a população. Então surgiu uma ordem, mate a criança. Ou então, às vezes, só pode ter um filho. Se nascer um segundo filho, tem que morrer, coisas assim, né? Também tem um aspecto tenebroso aqui da igreja, que é a questão do exorcismo. Aqui nós já estamos lá na época da Idade Média, né? Indo quase para a Renascença, mas a gente teve aquele período feroz de Inquisição. A igreja, naturalmente, claro, a igreja vai condenar a morte de crianças, você não pode matar criança, né? Porém, num certo tempo, numa certa época da humanidade, certos fenômenos e mesmo comportamentos eram atribuídos à possessão. Gente, as pessoas às vezes falam brincando hoje. Vocês já devem ter escutado, tem gente que fala, esse menino tá com o diabo no corpo, sabe essas coisas? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ou às vezes em filme, né? Consanguinidade. Sim, a gente vai falar dessa questão da pureza do sangue real realmente, né? Importante. E aí esse negócio da criança que faz muita bagunça, a pessoa não se comporta, é o demônio, tá com o demônio, né? Ou então espíritos infernais. E essas crianças eram condenadas, eram submetidas, né, a práticas exorcistas, semelhantes a práticas de tortura, né, meio que para afugentar o diabo, alguma coisa assim. E hoje os relatos, se a gente para olhar, são relatos bem assustadores. Lembrando que é na época em que muitas mulheres foram queimadas, acusadas de bruxaria, né? Na Idade Média e no Renascimento, uma outra questão é que não havia nenhuma noção, não havia esse cuidado endemoniado. Yasmin está colocando, é isso mesmo, as pessoas falavam assim. E ainda tem gente que fala meio como brincadeira, mas, gente, olha a raiz cruel disso, né?
não havia uma valorização da privacidade. Então as pessoas andavam, não tinha muito essa coisa, não tinha nem roupa de baixo, né? Homens e mulheres usavam camisolões, né? Eu lembro, acho engraçado comentar, quando eu estive em Versalhes, né, num evento acadêmico em Paris, tal. Mas no Palácio de Versalhes, a gente vislumbra esse tipo de situação. Tem um quarto, tá? Que era o quarto real, o quarto onde o rei e a rainha iam ter a primeira relação, né? Então, após o casamento, tinha aquela ideia de produzir os herdeiros, né? Então ia para lá e ficavam testemunhas. Era um quarto, as pessoas ficavam em pé ali perto, com duas portas, porta de um lado do outro, as pessoas passavam, gente, como se fosse procissão. Os caras estão ali embaixo do lençol, ali mais ou menos, tentando, né? Difícil o clima, né? E aí passando gente, segurança, né? Soldados, e gente passando, olhando. É um negócio muito louco. Não tinha nenhuma noção de privacidade, né? A vida das crianças não girava em torno da dos pais e nem dos pais em torno das crianças, porque hoje às vezes é o contrário, né? O pai fica por conta dos filhos em tantas situações. Na verdade, até a Renascença, o que, que era criança? Não se preocupava nem em dar esse nome. Criança era um adulto pequenininho. Só isso, era um adulto em miniatura, né? E nesses aspectos, a família camponesa era parecida com a família aristocrática. Por mais que tivesse diferença social, criança era adulto, adulto pequeno. Isto é provado por estudos iconográficos, ou seja, quando a gente para olhar quadros da Idade Média, da Renascença, vocês podem reparar aqui, ó, um exemplo. As crianças são arrumadas aqui na corte, né, como se fossem mulheres adultas, com um super vestido louco aqui, com uma armação danada, devia ser dificílimo e desconfortável isso, né? Enfim, eram adultos em miniatura, fica claro, né? A infância ela vai sendo gradativamente descoberta, entre aspas, pelos nobres europeus na Idade Moderna. Antes não tinha essa noção. A perda de uma criança era comum. As crianças morriam com facilidade, tinha aquela questão da falta de higiene, a falta, não havia um avanço da medicina, então não tinha estrutura para cuidar e havia muita fome. Então o que acontece? Até o século XIX, até mesmo para o batismo, se esperava a criança, não, espera completar, sei lá, um ano, né, para ver se ela realmente vai vingar, se ela vai resistir a toda essa dificuldade de sobrevivência, né? E devo dizer com muita dor no coração que nas regiões mais pobres do Brasil, né, a gente pode lembrar Norte e Nordeste, por exemplo, as famílias mais humildes, muitas vezes tinha esse costume, morriam as crianças. Né? A mortalidade infantil por desnutrição mesmo, sabe? Era muito grande, então às vezes nem registrava, esperava um pouco, né? E com esse fato, o que acontece? Havia um certo no ar, uma noção de que as pessoas não deviam se apegar muito aos filhos, a criança pequena. Como hoje, atualmente, nossa, faz aquele álbum de foto, todo dia tem a foto, enfim. Na época não tinha essa questão porque podiam morrer. Tem uma frase que eu acho muito interessante destacar, que é de um filósofo, né, Montaigne, que fala: perdi 2 ou 3 filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero. Era visto dessa forma, então são relatos que a gente traz, dizem muito, né, sobre como era a visão da humanidade na época. Avançando em direção mais próxima da gente, a família proletária nos séculos 18 e 19, né? Aí a gente está vivendo o que? Revolução Industrial na Europa, a precariedade material. Lembra aquela história dos donos dos meios de produção, né? Que começa a mudar a relação familiar, então os homens e tal. E aqui a gente tem isso em escala industrial, né? Tem os donos das fábricas e tem aqueles que se sujeitam, se submetem a trabalhar nas fábricas por um salário miserável, porque não tinha opção. Né? Então era uma precariedade, de modo que as famílias que tinham crianças, os filhos tinham que trabalhar o quanto antes. Ah, nasceu um menino, né, uma boca para alimentar, vai ter que começar a trabalhar logo. Às vezes nasce um menino, o filho mais velho é mandado para trabalhar, né, o irmão mais velho vai trabalhar para ajudar a sobrevivência. Jornadas de trabalho sem direitos humanos, jornadas
intensas, adultos trabalhando até 14 horas, eu não sei quanto as crianças, mas devia ser bem puxado também, né? As crianças deixavam de cuidar, de contar com o apoio dos pais. Os pais não tinham nem tempo de ficar cuidando de criança. Então, as experiências de sociabilidade, socialização, o pessoal que está com esse tema aí no seminário, socialização, a sociabilidade acontecia onde? Hoje em dia, a escola é super importante. Na época, era muito a questão das fábricas. Começa a fazer as amizades, ter um contato, né? Vai e volta junto, como a gente pensa na escola, só que o lance era na fábrica, né? As mães proletárias tinham que conciliar os afazeres domésticos, porque isso, né, já estava no ar, essa coisa de que a mulher tem que cuidar da casa. Vejam que vida dura. Tinha também o serviço na fábrica, trabalho pesado literalmente. Bom, e tinha as crianças, então realmente uma vida muito sofrida. Com o passar do tempo, no século XX, a infância firma-se a ideia de infância como uma categoria cultural definida, com um período específico na vida do indivíduo. Então aqui a gente tem dois quadros, né, já no século XX, um brasileiro, Milton da Costa, depois o Caio Carém, 1942, 1950, que mostram uma representação das crianças, né, uma representação típica, vamos dizer, bonitinha, de aquela situação caseira, situação agradável, né? O ar livre, num quintal, são coisas parecidas, só estilos de pintura diferentes. Aqui me incomoda um pouco, você vê que são crianças sem rosto, são crianças genéricas, enfim, numa roda, né? E aqui vocês podem reparar que menina pode vestir azul e pode vestir rosa, tá? Veste a cor que quiser. Laranja, amarelo, branco, quem quiser. Tá bom. O conceito de família, ele foi desenvolvido progressivamente e seguiu o ideal burguês da autoridade, né? Aquela coisa da expectativa de vida caía muito. Felipe, eu não sei exatamente ao que você está se referindo. A expectativa de vida, sim, era baixa por uma questão de dificuldades de atendimento médico, de falta de, principalmente falta de alimentação, tinha muito isso. Sim, também tem essa questão, mas eram muitos fatores, né? A expectativa de vida sim, é verdade. Isso era um problema, né? Porque havia muito adoecimento devido à jornada de trabalho excessiva, né? Então as pessoas, imagina 14 horas. E detalhe, muitas dessas fábricas não deixavam a pessoa ir no banheiro no horário de serviço. Tinha um momento no dia. E é uma coisa muito séria isso. Então gerou um monte de problema de infecção urinária, por exemplo. Olha isso. Por conta do trabalho forçado, praticamente, né? E, naturalmente, essas questões, se a gente pensa na questão biológica mesmo, eram terríveis para as mulheres. As mulheres sempre sofreram mais nesse aspecto, né? Por essa pressão, essas coisas. Então, de fato, a expectativa de vida também foi influenciada por isso, sim. O conceito de família, então, foi desenvolvido ao longo do tempo seguindo o ideal burguês e transmitia, né, as pessoas, para os membros da família, para os novos, os mesmos ideais. A família, então, foi virando um agente social que acabava servindo para uma adaptação à condição social imposta, né? Os filhos aprendiam a se adaptar. Então, não reclama de tal coisa, respeite seu pai, come tudo, senão não ganha sobremesa, tem que fazer a lição antes de poder sair. Muita obrigação, né? Uma pressão forte. E hoje em dia a gente ainda tem isso em alguns contextos. Eu questiono, eu sou um raro caso de pai que às vezes reclama que a escola passa muita lição. Eu falo, meu, sabe, deixa a criança. Mas aí tem essa questão de ir aprendendo, a disciplina, aquela coisa toda. Provocando aqui, com uma frase da dupla infalível Adorno e Horkheimer, né? A nossa consciência é mobilizada na absorção desses ideais. Então você vai formando uma consciência dentro desse contexto, né? E eu até brinco aqui, a nossa consciência é imobilizada. Se você não questiona, meu, você continua na injustiça para sempre. Então é importante parar e refletir. É por isso que a gente está colocando essas coisas, tá? Fora da família, o que acontece? Códigos, formas, normas, as relações são enfim, gerenciadas a partir dessas coisas, né? E esses códigos, essas normas são voltadas para participação no mundo do trabalho,
Produção, produção e consumo. Então está sempre ligado ao sistema capitalista, de um jeito ou de outro. Apesar de tudo isso que a gente falou, momentos difíceis, contextos complicados, nós não podemos esquecer que a noção de família, gente, não é estática. A noção de família se modificou bastante ao longo do tempo, ao longo da história, e segue em processo dinâmico, né? Incorporando aspectos ligados à economia e à cultura de cada povo e cada época, tá? Então, a visão da família como uma instância de acolhimento da criança, a família é aquele lugar onde a criança fica acolhida, é mais ou menos recente isso, tá? Não foi sempre assim. É um fenômeno construído socialmente, né? Já passou por muitas variações, tá? Então, essa aqui era a primeira parte do que eu estava querendo comentar, apresentar para vocês. Quero lembrar que é um trabalho da professora Cláudia e eu estou assim organizando, porque é um trabalho extenso, a gente está tentando resumir aqui. Eu preparei 4 apresentações a partir do trabalho da Cláudia e tem 2 que eu queria apresentar hoje. Uma é essa e tem uma segunda agora. Quero saber se vocês têm algum comentário para fazer por enquanto. Estou super feliz que hoje a moçada está na janela. Obrigado, viu, gente? Mas falem, abre o microfone aí, pode comentar. Tem coisas assustadoras, né? A gente fica assim pensando, gente do céu. E pensar que algumas dessas coisas estavam em lei, estava descrito em lei. Uns absurdos, né? Para a gente ver hoje, fala. É realmente interessante. É tenso, né? Interessante para a gente saber, né? Para saber o que a gente já viveu como humanidade e que a gente sabe que não foi legal, né? Então, de vez em quando aparece algum maluco vai dizer, não, coloca assim, deixa 15 minutos para o almoço e que se dane. Gente, vamos com calma, vamos estudar um pouco de história, vamos pensar em tudo que já tivemos que vencer, né? Coisas assustadoras mesmo, por mais que o tempo passou. Pois é, esse é o ponto, né? Que a Yasmin está levantando muito corretamente. Algumas coisas nunca mudam, tem certos pensamentos, né? Acho o povo meio louco, mas antigamente era pior, era pior ainda, se é que é possível. De fato, tem isso mesmo. Porque a naturalização, lembra que a gente falou da Margaret Mead, da Ruth Benedict? Veja, em geral são mulheres que levantam essas questões, né? Que vão questionar, por que isso é normal? Não é normal não, né? Tem que mudar essas coisas. Então agora eu vou para a segunda, igual falou, então, o problema é esse, né, gente? Vai passando de pai para filho. Então, assim, família é muito bom, a gente ama a nossa família e tal. Mas tem também aquelas tretas básicas de WhatsApp, né? De vez em quando acontece. E assim, sabe, com todo o respeito, né, que a gente tem que ter, mas ninguém é obrigado a concordar com todas as coisas que chegam pra gente. Não é mesmo? Eu estou aqui para incentivar a gente a pensar junto. Não é. Eu não estou só. O professor é mais velho, o professor tem doutorado, então ele sabe tudo. Não sei, não. Eu estou aqui para aprender também, sabe? E para a gente pensar junto, refletir. O Felipe está colocando, principalmente a questão da homossexualidade. Pois é, são coisas que antigamente. Quando a pessoa fala assim, se nascer desse jeito, vai ter que apanhar até aprender. Isso aí tem, sei lá, 1000 anos de história. Então é uma cultura de violência que está impregnada em algumas pessoas. Tem gente que não tem, enfim, nem todo mundo tem a capacidade de pensar, de refletir, né? Mas vocês sim, vocês estão na universidade, a gente tem, eu vejo como obrigação minha trazer essas questões. Eu não estou, assim, vamos dizer assim, não é agradável, né, a gente falar desses temas, mas a gente não pode deixar de falar, né? É importante para a gente saber o que nós não queremos que experimentar. Não, isso aqui já deu errado, né? Põe a mulher na fogueira, tá falando muito, deve ser bruxa. Houve casos, gente, de pessoas assim que a mulher era pega lendo, estava lendo um livro, né? Era uma coisa rara, né? Eram escritos no início da imprensa, né? Então, não tinha literatura, eram poucos escritos. Então, se alguém sabe ler e escrever, se for um homem é um cara estudioso, se for uma mulher, será que não é bruxaria? Inacreditavelmente essas coisas. E vou falar o seguinte:
Ah, professor, Idade Média, não. No Brasil, no século XX, tem relatos de pessoas que foram escritoras, né, que foram questionadas. Não, o que você está lendo aí? Que negócio é esse? Mulher não tem que ler. Estou falando de Brasil do século XX, né, então bem mais perto da gente. Bom, vou seguir com uma toada aqui, a segunda parte. Deixa eu localizar aqui. Que é falando da infância na família brasileira ao longo da história. Deixa eu ver. Eu vou fechar o primeiro, é tanta coisa, né? Espera aí. Deixa eu fazer um fechamento. Tá. Então vou compartilhar a apresentação de slides. Espera aí, não sei se tá. Não sei se eu estou conseguindo aqui. Só um minutinho, gente. Vou dar um refresh aqui para share screen. Aí, pronto. Então eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre a infância pensando no Brasil, né, ao longo da história. Deixa eu aumentar a tela. Como eu sou uma pessoa com certos problemas de enxergar, eu sempre fico pensando que é bom deixar grandão para facilitar para os outros. Então, a família brasileira, mas assim, o foco nosso aqui, hoje estou pensando muito nas crianças, na infância, né? Bom, alguns eixos históricos, né? Exploração das riquezas naturais, eixo de economia, né? O Brasil começa como nação, na verdade, sob esse eco da exploração. Desde o início, desde que foi descoberto, tem aquela coisa dos portugueses europeus quererem extrair riquezas naturais. Então, extrativismo forte. Os colonos chegam com espírito aventureiro, isso é um jeito mais bonito de dizer, né? E desregrado. Lembra que eram traficantes, eram degredados, eram pessoas que estavam, de certo modo, vindo para cá para recomeçar a vida, né? E aí eram desbravadores e tal. Nesse contexto, havia uma desvalorização evidente dos povos nativos, dos povos originários, né? Na real, que seriam os donos da terra aqui, foram perseguidos, escravizados, né? Sofreram todos os tipos de violência, não só no Brasil, como a gente viu até semana passada, na América Latina isso foi grave, e porque houve muita exploração de mão de obra escrava, inclusive trazendo escravos de outros lugares, né? Nesse tempo, Portugal e Espanha eram nações muito poderosas e a elite portuguesa / brasileira mantinha brutalmente um monopólio de tráfico de escravos por aqui, né? Ia de uma região para outra. E claro, na América Latina, mais para o norte, havia os espanhóis fazendo também esse tráfico, né? Portugal é quem vai moldar a noção de família colonial brasileira, também chamada, poderíamos dizer que é a tradicional família brasileira, né? Até hoje nós temos ecos disso. É uma família patriarcal que tem como um dos seus focos preservar o latifúndio, preservar as grandes propriedades. Grande massa de escravos, né? O autoritarismo do senhor sobre as crianças, né? E a monogamia, que, como a gente falou, tem raiz histórica isso, era a monogamia para garantir que o pai era tal pessoa e que aquele era o filho oficial e que ia herdar as coisas e tal. Então era uma monogamia, só que é obrigatória para as mulheres, né? Os homens tinham o seu casamento oficial e tinham aquelas pessoas, muitas vezes, inclusive, em condições de escravidão, que eram, sei lá, objeto sexual. É constrangedor a gente falar essas coisas, gente, mas é nossa história, vejam só. A miscigenação nesse contexto, no período colonial, ela ocorre principalmente entre os homens brancos, né, colonizadores, com mulheres negras e índias, né? Em parte também porque não tinha mulher branca por aqui, né? Inicialmente vieram homens somente para a colonização. Demora um pouco para chegar às mulheres. As crianças geradas dessas relações de homem branco com mulher negra, com mulher índia, eram consideradas filhos ilegítimos e, consequentemente, eram vítimas da discriminação e, frequentemente, do abandono, deixava as crianças, né? A mulher sofria todos os tipos de discriminação, né? De gênero, também de raça, eram normalmente negras e índias nesse primeiro momento, e classe, que eram pessoas oprimidas mesmo, e sem posses, né?
As mulheres brancas vieram muito depois dos colonizadores, com a função de gerar família, constituir família. As outras não geravam família. Então a ideia era gerar filhos para os maridos brancos, para formar as famílias em molde europeu e assim preservar o latifúndio, né? Os matrimônios só podiam ocorrer entre pessoas da mesma raça, tá? Branco com branco, preto com preto. E, na verdade, negros e índios não tinham nenhum estímulo para se casar. Quem tinha que casar, segundo esses costumes, né? O grande costume, a gente teve um dia que nós falamos, né? O grande costume era casamentos entre brancos, era isso. Por questões, inclusive, econômicas, de parcerias, alianças, né? As mulheres brancas, elas colaboravam na administração das fazendas, na administração da própria família. As que não se casavam empobreciam, né? E essa questão era porque o trabalho manual era considerado coisa de escravo. Então era feio, a mulher não podia trabalhar, fazer força e tal, mas ela ficava numa condição meio abandonada também, né? De pouco poder fazer. A educação não era bem vista. A educação é um negócio que incentiva as pessoas, começam a questionar, começam a ter ideia, depois, fala, tive aula com o Paulo Baggio, o cara ficou colocando minhoca na minha cabeça. Então, essas ideias de emancipação, de igualdade de classes, libertação dos escravos, né? Então, tinha uma coisa assim meio, sei lá, não vale muito a pena educar. Os meninos tinham uma pressão, né? Embora fosse uma cultura muito machista, por isso mesmo ela também agride aos meninos, porque com 9 para 10 anos, quando fazia 10 anos, tinha que ter vida sexual ativa. Então, só que assim, não é uma coisa agradável, linda, maravilhosa. Levava o menino lá no estabelecimento, ficava às vezes meio de testemunha, e a pessoa começar isso meio forçado, né? Talvez tenha sido um pouco difícil, né? Nem todo mundo fica à vontade, né? E além de tudo, uma outra coisa terrível era considerado que o menino tinha que pegar sífilis. Se pegar sífilis criança, melhor ainda, né? Porque mostra que a minha família, esse menino, esse aqui é homem. Ele pegou sífilis, ó, tá vendo? Já tá transando, né? Era essa a noção, né? Para piorar, porque vejam o absurdo do absurdo, a cura para sífilis era considerado fazer amor, né, as pessoas em relação sexual com uma negra virgem. Era tudo errado, né? A criança escrava tinha contra si o fato, né, de que a sua criação era cara. Porque você cria um escravinho, né, uma criança escrava, filho de escravo, escravo né? Tinha esse negócio nesta época, né? E aí, só que o problema não consegue carregar peso, não consegue fazer o trabalho pesado que precisava. Então, compensava mais comprar um escravo adulto do que ficar alimentando uma criança escrava. Consequentemente, havia um desprezo, um descuidado e a grande mortalidade de crianças escravas, né? Inclusive, os filhos de escravos eram separados das suas mães. E se morresse, também havia essa questão, e com a separação, as mães escravas. Surge essa instituição, né? As negras que dão de mamar para os filhos das brancas, né? Então, eram alugadas como amas de leite. Depois, com a lei do ventre livre, mesmo com a lei do ventre livre, a criança, filho de escravo, poderia ser utilizada pelo seu senhor, utilizada, gente, entre 8 e 21 anos, desde que pagasse para o Estado. Olha a providência que o governo tomava, né? É só pagar para a gente que está liberado. As crianças indígenas eram retiradas das comunidades, eram acolhidas através dessas instituições que os padres, em geral, foram quem fizeram, foram as casas de acolhimento. Recebiam meninos e meninas. Os filhos fora do casamento eram ilegítimos, considerados ilegítimos, bastardos e abandonados pelos pais. Muitas vezes iam parar nessas casas de acolhimento. Agora, não sei se vocês sabem o que é esse lugar, essa roda, essa estrutura. Já viram isso? Já ouviram falar de rodas? Essas rodas, ou então rodas dos enjeitados. Gente, seríssimo isso aqui, violência extrema, né? A roda de enjeitados era uma estrutura construída em vários lugares, né? Às vezes até na porta, na frente de um hospital, né? No período colonial aconteceu muito isso. Na Santa Casa de Santos parece que tinha uma roda dos enjeitados, e era um lugar
onde os adultos descartavam criança. Praticamente uma lixeira de criança, um troço muito, muito violento. Então, como é que acontecia? As crianças eram abandonadas, em geral, porque eram crianças ilegítimas, né, não reconhecidas, podiam dar problema. Em geral, crianças mulatas, às vezes brancas, frutos das relações de homens brancos com mulheres escravizadas, na maior parte das vezes. Então, essas crianças eram abandonadas nessas rodas. O caráter filantrópico das rodas, mas é uma coisa, uma benfeitoria, porque a igreja está cuidando das crianças. Tá, é verdade, mas, por outro lado, você ter esse mecanismo de descarte de criança, gente, vocês não concordam comigo que acaba sendo um retrato da discriminação, do abandono, né? Da falta de cuidado com a criança, né? Um desprezo total, né? Horror, horrível, gente, horrível. E você sabe como é que funciona isso? Era uma roda, tinha um eixo ali, era uma roda, essa parte ficava para fora na rua, né? A pessoa chegava de noite, normalmente, encostava ali a carruagem, sei lá, descia, punha o bebê aqui dentro, tá? E girava essa roda, girava aqui essa rodinha, e isso ia para o lado de dentro, e aí tinha uma freira ali, um padre, alguém que recolhia essa criança e pronto, já era, já não está mais com você. Era literalmente um descarte de criança que acontecia, né? Em vários lugares tem isso foi verificado, né? E isso ainda para piorar, eram ameaçadas, as crianças eram ameaçadas. Se você não se comportar, eu te mando lá para a roda. Eu vou te jogar na roda dos enjeitados. Agora imagina que coisa bonitinha uma criança, né? Ter que escutar isso, gente. Sabe, o trauma que é isso, meu. Eu ia ficar apavorado, desesperado com uma coisa dessa, né? Horrível, horrível, tratando como coisa, querendo se desfazer, né? E então e essa ameaça. Eu estou lendo, para você saber, eu estou lendo um caso de Freud, que Freud relata, né, nos livros dele, sobre o pequeno Hans, que é um menino, enfim, europeu, né? Família de posses. Porém, a mãe costumava ameaçar o menino dizendo assim: se você não se comportar, eu vou cortar o seu pipi. Eu vou cortar o seu. O menino ouvia isso desde os 3 anos de idade. E aí Freud vai tratar do caso, quer dizer, um complexo de castração, um medo, imagina, o medo desse menino. Começa a ter medo de um monte de coisa, né? E aí está relacionado também a essas coisas. Isso não se faz nem com animal. Essas ameaças são bem complicadas, né? E, aliás, hoje a gente se preocupa muito, né, com os direitos dos animais. O animal ser machucado na rua, a minha vizinha tem uma gatinha que tem um rabo todo quebradinho, um rabo torto, porque com certeza foi vítima, foi pego bem pequenininha e já tinha sido vítima de violência, né? E assim, a gente pensa muito nos direitos animais, que é muito importante, e a gente tem que pensar no direito também dessas crianças que a nossa sociedade, de certo modo, de um jeito diferente, mas tem uma coisa meio de descarte mesmo, de desprezo, né? As câmaras municipais, agora vocês vão ver como é podre essa história, né? As câmaras municipais criavam imposto, quer dizer, claro, tudo é motivo para ganhar dinheiro, então tinha que pagar um imposto para poder manter os cuidados dos abandonados. A gente não tem certeza se esse dinheiro realmente foi usado para cuidar dessas crianças. Mas, por outro lado, a segunda parte da grana aí era as famílias que se interessavam poderiam adotar essas crianças, pagavam, compravam uma criança, né? Então tinha também esses casos, né? Por alguma razão a família não pode ter nenê, a mulher não pode ter nenê e tal, vai lá e adota e paga, né? Você compra uma criança adotiva. Então o Estado ganhava dos dois lados. Favorecia os ricos, que encaminhavam as crianças para adoção, muitas vezes, e que também, às vezes, transformava em força de trabalho barato, né? Podia pegar essas crianças e colocar para trabalhar. Os conventos eram usados como prisão pelos pais, conforme seus interesses sociais. E aqui eu vou ler para vocês um relato histórico, né? Para vocês verem, em 1793, um tal de João da Costa Ferreira pretendia recolher a um convento à força suas 3 irmãs. Por que ele queria prender as irmãs do convento?
porque não queria repartir a herança deixada pelo pai. Que irmãozinho legal, né? Ele conseguiu que 2 das moças fossem clausuradas, mas uma delas fugiu, em agosto do mesmo ano fugiu uma, e a terceira desapareceu antes que o irmão pudesse levá-la à prisão mística, assim que era chamado, né? Então a terceira desapareceu, mas sumiu, porém o cara, no fim, conseguiu o que ele queria, né? Ele queria se livrar da partilha da herança. Vejam cada história, né? Então, categorias de crianças e infância no Brasil, séculos 18 e 19, a expressão menor, a gente fala muito, né? O menor estava armado, o menor, vocabulário judicial, desde o século 18, né? Aparecia também nos relatórios da polícia, a noção de menor, né? Noticiários, os juristas diziam que criança abandonada é um perigo para a sociedade, mas as pessoas sabiam que essas crianças eram vítimas, na verdade, né, vítimas da falta de educação e do que eu estou chamando de miséria afetiva, né? Porque, pô, a pessoa não tem amor no coração, né, faz um negócio desse. Como era isso aí do convento? Então, eu não sei esse caso especificamente, mas tinha muito aquela coisa assim, como é que a pessoa ia para o convento? Se fosse uma pessoa menor de idade, uma adolescente, vamos supor, uma menina de 16, 17 anos, a família encaminhava, né? Então, vamos dizer, morreu o pai, o chefe da família fica sendo o filho mais velho e tal, e aí ele encaminhava, olha, nós gostaríamos de... Claro que ele não ia falar num processo desse, ele jamais ia dizer, eu não quero dividir o dinheiro com ninguém. Ele chegava lá, nós queríamos propiciar uma formação religiosa, uma formação cultural, tinha uma conversa assim, né? É claro que isso é muito problemático, mas pelo que a gente vê nesse relato, as 2 que não ficaram foi porque fugiram mesmo, né? Não teve nada que a justiça... Aparentemente, houve casos em que ficou por isso mesmo, né? Muito, muito louco, gente, muito louco. Bom, os filhos de família eram as crianças tratadas nos moldes da cultura europeia. Então, filhos de brancos com brancas, né? No âmbito das suas famílias. No século XX, eu estou trazendo uma coisa até, não sei se tem alguma expressão para vocês na adolescência e tal, mas tinha gente na minha rua, o pessoal, filhinho de papai, né? Quer ofender o outro, né? Filho de papai quer dizer que o cara é protegido, né? Que está com a vida ganha e tal. Filho de família. Então, são coisas que a gente às vezes fala e que tem raiz histórica, né? No caso dos órfãos, o abandono dependia do juiz, o juiz que encaminhava, e eles podiam ficar nas santas casas para serem cuidados ou serem adotados por particulares, né? Poderiam também ser entregues à marinha, ao exército, para composição mesmo, né? De corpo ali efetivo. Então, algumas crianças eram... boyzinho, o Emerson, boyzinho, tem essas coisas, né? Então a gente tem ecos disso. A palavra menor era utilizada como sinônimo geral de criança, adolescente ou jovem, e com o tempo começa a ser utilizada como termo jurídico para definir responsabilidade penal. Mas até 1822, as leis e ordens que se voltavam para as crianças vinham de Portugal, era a lei portuguesa, né? E eram aplicadas por representantes da corte e da igreja. Os menores de 17 anos que fossem condenados iam para a prisão comum. Não tinha nem FEBEM, a gente acha que é um problemaço, né? Mas era prisão comum. Somente no final do século XIX que surgem as casas de correção específicas para menores. Vocês podem imaginar também o quanto de violência devia rolar nessas prisões com essa mistura que havia por muitos séculos, né? Algumas cantigas infantis falam da violência. A gente comentou que a Bíblia tem os relatos, né? E no caso do Brasil, Portugal, Brasil, né? Tem cantigas, trovas, histórias, né? Contos, fábulas. Tem aquelas histórias assim, enterrou a menina. A menina foi enterrada viva, e aí o cabelo dela era de um jeito assim, tal, que nasceu uma árvore. Então são coisas loucas, a gente ouve, às vezes, historinha infantil, se você for ver, cara, elas são reproduzidas oralmente, né? Bom, tem aquela, no caso dos direitos dos animais, tem o atirei o pau no gato, né? As pessoas cantam alegremente que estão fazendo uma violência contra um animal. Então, é um troço bem complicado. E aqui tem uma que é sobre a coisa da menina, né? Das meninas.
Eu queria uma de vossas figas de marré, marré, marré. Eu queria uma de vossas figas de marré, desci. Escolhei a qual quiser de marré, marré, marré. Ou seja, tá rolando uma transação aí comercial. O cara quer fazer um acordo ali com o pai. Ó, eu quero escolher uma das suas figas. Tô aqui, escolhe quem você quer. E as pessoas, né? Isso é música, isso é cantiga popular infantil, né? É claro que eu fui pesquisar para tentar entender um pouco isso, esse nemarré de si, e tudo indica, né, que é uma expressão francesa, porque essa cantiga talvez tenha origem francesa, né? E de Marré, tem uma região que é Marré, um nome, e de si seria de si. Daqui, escolhe daqui mesmo, qual que você quiser. E isso então está na nossa, vamos dizer, cultura popular, mas a gente tem o direito de ler com os nossos olhos de acadêmicos, de pessoas que estão pesquisando e tal. No século XX, o termo menor passa a se referir, de modo geral, à criança envolvida na delinquência, que não tem pai perto, não tem parentes, foram abandonadas, e então algumas pessoas diziam que deixa logo com a justiça, manda logo para a polícia antes que dê problema. O Código de Menores foi uma lei brasileira que antecedeu a ECA, e que começa a falar da criança em situação irregular com a lei, não tinha ainda um reconhecimento de direitos da criança, a criança dependia do adulto, precisava ter um adulto responsável, normalmente pai ou mãe. Porém, olha o problema, se essa pessoa, esse responsável, agride uma criança, o que fazer? Né? Aquele cara era para ser o protetor, a criança muitas vezes ficava totalmente exposta à violência. Ninguém ia denunciar um pai que bateu no filho. Era normal. Tá? Com a industrialização, que chegou um pouco atrasada aqui, mas chegou, né? As crianças também tinham que trabalhar, vale aquela conversa toda, aquela novela. Bota o filho para trabalhar, né? Mesmo menor de idade, mesmo pequenininho e tal. Os industriais, os proprietários dos meios de produção diziam: ah, é melhor ficar trabalhando porque daí não fica na rua, estou cuidando dessas crianças. De um certo ponto de vista está cuidando, né? De um outro ponto de vista está explorando a mão de obra, né? Esses industriais foram contra o Código de Menores, que autorizava o trabalho a partir dos 12 anos para a criança que está na escola, né? Ou a partir dos 14 anos. Então eles não gostavam. Não, que negócio de estudar. Vem aqui trabalhar na fábrica de tecido e tudo bem. Em 1930 e 40, nessa época, surgem as escolas de ensino profissional, industrial, comercial, autorizadas pelo governo e controladas pelos empresários, que eles tinham interesse de formar essas crianças para poder trabalhar para eles. Já para os anos 60, golpe de Estado, ditadura, criação do Serviço Nacional de Assistência aos Menores. Foi vinculado ao Ministério da Justiça. Havia uma atuação repressiva, de descaso com os internos. Nenhuma ação formativa. Eles não tinham aulas, não iam estudar propriamente, né, para ter cultura. Não. As criadeiras, que eram as mulheres que cuidavam das crianças em condições precárias, de recursos, que não tinham dinheiro, eram muito criticadas pela igreja. A igreja denunciava a violência, porque dizia que essas crianças eram violentadas, surradas, torturadas, né? Esses convênios permitiram o crescimento de obras sociais, porém, com a marca da corrupção. Obra social, porém, tinha espancamento, tinha denúncias de vez em quando, né? As pessoas, ou então, às vezes não denunciavam, mas sabia que acontecia alguma coisa errada por ali. Em 79, surge um Código de Menores que fala da exclusão, reconhece a exclusão como uma doença social. Enfermidade, pobreza, maus tratos, desvio de conduta, falta dos pais, que isso é uma questão social, a gente precisa prestar atenção nisso. E isso veio, não por bondade de ninguém específica, porque as Nações Unidas começaram a pressionar a ONU, né? Prevendo a proteção integral e concebendo a criança como um ser em desenvolvimento. Os movimentos sociais de vários setores do Estado, incluindo a própria FUNABEM, começam a falar disso, da necessidade de reconhecer os direitos. E a Assembleia de 87, a Assembleia da Constituição, né? A Assembleia Constituinte encontrava eco nos discursos que consideravam a criança como sujeito de direitos, ou seja, finalmente a criança tem direitos, né, específicos. Vocês nasceram numa época melhor que outras nesses aspectos, né, como vocês estão vendo aqui. Aí você vai falar, tudo bem, não tinha pandemia. Não, mas a pandemia, gente, nós conseguimos enfrentar com cuidado e com ciência, o que não pode fazer certas loucuras. Pode falar. Robson, quer falar? Ah, não, se quiser, você pode comentar.
No final do século XX, teve um salto nas políticas, começaram a ter políticas públicas, mudou o paradigma, começaram a falar de proteção integral, conhecimento científico sobre a infância virou tema de estudo, e essa doutrina de proteção integral formula uma resposta à problemática da infância brasileira. Finalmente surge a noção de cidadania de crianças e adolescentes, que, como a gente viu, são marcados por uma história de maus tratos, violência, abandono, morte, né? E aqui, a parte final, aqui comentar com vocês das instituições sociais vinculadas à infância, todo mundo conhece, a família é a primeira, né? Primeira instituição da vida de uma criança. A segunda é a escola, é o primeiro espaço de socialização extrafamiliar, né? E tem os orfanatos. No caso do orfanato, a criança, então, muitas vezes já, entre aspas, nascia institucionalizada, né? Ao nascer, ela já era, ou então as rodas enjeitadas, então, aquela criança ela já nascia sem acesso à família e, às vezes, sem acesso à escola. A escola como continuação da família. A criança vai para a escola e segue num sistema hierárquico, né? Tem o diretor, tem o professor e tal, o aluno fica bem quietinho, né? Então, se não fica de castigo, se não escreve uma carta para sua mãe, se não isso, se não aquilo. Então rola uma hierarquia, né? Amplia-se os ideais da família e a escola, gente, tem uma função muito importante, além de todas as funções de ensino, de socialização. A escola, na verdade, teria uma função importante de proteção da criança contra a violência doméstica. Sabe? Tem vários relatos, a criança chega machucada, menino de 7, 8 anos, chega todo machucado, tropecei. Sabe aquelas coisas? A função da escola teria que ser também investigar isso, né? Dar assistência social, chamar a polícia, se for o caso, mas não rola muito porque também tem episódios de violência, também tem um pacto do silêncio aí. Então, às vezes, finge que não vê. Então, às vezes, a escola ensina para adaptar mais do que para libertar. Não, melhor não falar nada, daqui a pouco você já sai de casa, quando você for mais velho. E nesse caso vai adaptando, adaptando e não se liberta, né? A igreja. Igreja, padres, pastores, bispos seguem também o quê? Hierarquia. Hierarquia familiar. Quem que é o grande pai no sistema católico? Pois é, mais para a criança socializar. E quem é o grande pai católico? É o Papa, né? Então tem toda uma hierarquia também, né? O mesmo modelo. A igreja também tem uma função importante de denúncia, de proteção social, gente, né? O padre ficou sabendo uma coisa, outro dia a gente até leu uma matéria, né, do padre Júlio Lancelotti, que foi quebrar as pedras que puseram para não deixar os pobres deitarem naquele espaço público em São Paulo. Ele foi lá quebrar aquilo, achou um absurdo. Então a igreja tem um papel importante de proteção social, mas infelizmente nós temos problemas porque a gente tem relatos vários de violência dentro do contexto da igreja. Não podemos generalizar, mas tem casos de abusos, né, casos complicados. A igreja ensina desse jeito mais para adaptação, né? Honrarás teu pai e tua mãe. Beleza, ótimo, correto. Mas, sabe, tem certo, não vai denunciar, não, fica aqui, não, cara, mas é da sua família. Não podemos, gente. Não podemos deixar passar, né? Muito bem. A mídia amplia o modelo do Estado. No passado, a mídia mostrava a criança como forma de trabalho, agora, força de trabalho, e agora a criança é o quê? A queridinha do mercado. Metade das propagandas de televisão visa, de algum jeito, público infantil, né? Porque se a criança começa a encher muita paciência, o pai fica desesperado, putz, vou ter que comprar esse negócio e tal. Então rola isso, né? A verdade é enviesada, nasce fake news para tudo que é lado, todo mundo tem Ontem recebi um negócio de WhatsApp que teve um incêndio, que metade da cidade pegou fogo. Não era isso, mas tem alguém lá. E aí você clica, tem uma conta. Se você quiser acessar a conta, tal. Gente, é complicado para não falar outra coisa, né? Então, violência é notícia, né? As pessoas dão notícia. A notícia gera dinheiro, gera público, gera audiência. As mídias voltadas para a criança, mesmo aqueles jogos inocentes, disseminam violência também, né? A banalização da violência, então, ela é boa para a indústria cultural. É horrível isso, hein, gente, que eu estou falando, mas a real é que rola uma indústria em cima disso, né?
E aqui eu vou lembrar, eu não sei se vocês têm o costume, se vocês já assistiram os Simpsons, que é o seriado de animação, né, mais longevo, mais longo da história da humanidade, né? Tá no Guinness, já tem umas 25 temporadas, né? E os Simpsons contam muito da família tradicional americana, né? Zoando, tirando uma onda, mas as coisas estão lá, né? E detalhe, eles têm um menino lá, o Bart, ele assiste televisão. Ó, o desenho passa na TV e o menino assiste TV. E na TV ele assiste um desenho animado que é super violento, mas assim, escrachado mesmo. E se não me engano, chama Comichão e Coçadinha. Então vocês podem pesquisar depois. Eu adoro os Simpsons, eu acho sensacional, inteligente pra caramba, né? Criticam, assim, eu gosto das participações musicais também. É um barato. Assim, eles colocam. E tem lá o que eles assistem na TV é o Comichão e Coçadinha. É um desenho daqueles que gatinho, ratinho, mas um arrancando o pescoço do outro, sanguinário, uma coisa muito louca. Não deixa de ser um jeito de contar como as coisas estão. No século XX, a psicologia debruçada sobre o sujeito infantil, começamos a estudar a criança, de verdade. Com vários teóricos, né? Freud, Piaget, Vygotsky, Makarenko, Vallon e Watson, alguns, né, desses. Essas pessoas são estudiosos que pensam diferente entre si, têm diferentes posicionamentos, mas são fundamentais para a construção de uma noção de infância, né? Para a gente tentar entender um pouco mais sobre o processo educativo, né? Reconhecer. E isso é isso mesmo, o Hermes está colocando, é uma espécie de Tom e Jerry, só que meio sangrento mesmo. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, foi uma conquista e é um divisor de águas nas políticas públicas da infância no Brasil. A gente tem que reconhecer isso, né? É algo, quer dizer, a gente tem lei, na lei nós temos leis específicas, nós temos leis inclusive boas nesse aspecto do direito, do respeito da criança, adolescente. O problema é o de sempre, né? Como fazer cumprir. Então, é isso, falei pra caramba, mas era porque eu queria compartilhar com vocês isso, assim, sabe? O nosso semestre está caminhando rapidamente, em junho vocês é que vão falar, eu tô louco para ouvir vocês, mas assim, sabe aqueles temas que a gente não pode deixar de falar, né? E eu trago isso tudo com dor, né, da gente ler essas coisas, da gente falar, mas ao mesmo tempo com muita esperança, porque eu acho que é parando para pensar juntos que a gente pode construir um mundo melhor, não vou nem falar Brasil, né, mas um mundo melhor. Está aberto para comentários. Podem abrir o microfone. Se esse que abriram a janela, já pode abrir o microfone. E os que estão fechadinhos podem vir para a janela. E aí, muito pesado? Vou dizer para vocês que a segunda parte do trabalho da Cláudia, o trabalho de pesquisa dela, eu nem coloquei hoje. Ela tem um levantamento de casos de violência muito sérios. A gente está vendo no jornal, né, gente? Hoje mesmo, abriu o UOL, tinha duas notícias assim. Nossa, negócio pesado. A mãe presa com suspeita de coisas. Negócio muito louco. Enfim, tem uma história aqui. Professor, estou lendo os comentários aqui no chat. O professor, podia falar um pouco sobre o que vamos fazer no trabalho? Pode falar exemplificando? É pesadíssimo, né, esse tema de hoje. Então, o trabalho é assim, a gente vai, então, até 31 de maio, vocês vão preparar em grupo os slides, né? Que nem a gente fez, que nem vocês viram agora que eu fiz, né? Não precisa ser esse monte de coisa, nada disso mais resumido. Vamos pensar aí de 12 a 20 slides, né? Uma dica, não é uma coisa assim, obrigatório, não. Só dando uma dica, mais ou menos aí de 12 a 20 slides. O primeiro é o título, claro, com o nome de todo mundo do grupo. E, por último, um slide importante de referências bibliográficas, as fontes que você consultou. Eu tenho esse slide aqui de referência, só que como eu quebrei meu seminário em 4 partes, eu só apresentei 2 para vocês, é por isso que não apareceu aqui o slide de referência. Peço desculpas, mas vocês têm que colocar no final do trabalho de vocês da onde vocês tiraram essas informações. É muito legal. Coloca a data de acesso, se for internet, né? Agora, a estrutura do seminário, gente, tem 2 formas.
Tem uma que é mais livre, mais ou menos como eu fui falando. Eu segui aqui um caminho cronológico, eu fui pela história, porque era um tema ao longo da história, né? Vocês podem seguir um caminho mais geográfico, dependendo se vai falar sobre preservação ambiental, você pode querer enfocar diferentes lugares, não sei. É legal ter a noção histórica mesmo, né? Por exemplo, o desmatamento, o INPE tem uma estatística, né? Focos de queimada, essas coisas vocês podem colocar ao longo do tempo, como que isso tem evoluído de modo muito preocupante, né? Agora, tem um outro jeito, um outro esqueminha de seminário que é mais assim, mais quadradinho, que coloca título, introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, né? E aí uma conclusãozinha, um slide final para concluir. Esse formato é o formato que se usa no INIC. Quando a gente escrever nosso artigo juntos, né, moçadinha, quem quiser, a gente vai seguir essa estrutura mais formal. Mas aqui na disciplina, eu não estou muito preocupado. Tem que ter item tal, item tal. Não necessariamente. Eu quero que vocês fiquem mais livres. Porém, coloquem no final um slide de referências, tá? Pode ser livre. Olha, tem uma mensagem aqui. Minha família adotou uma criança há 3 meses. Olha só. Que coisa bonita, gente. Que coisa bonita. Então, a gente vai aos poucos conhecendo esse mundo infantil com tantas complexidades, né? E como certas coisas que a gente... Mas pode contar? Eu não sei, acho que a pessoa que tem que falar aí, quiser abrir o microfone, tiver à vontade, seria super legal compartilhar esse papo. Enfim, eu quero respeitar porque chegou mensagem fechada para mim, então, né? Mas fica à vontade, né? Então, a minha filha, a Bebel, ela fala assim, eu quero adotar criança, eu não vou ter filho, eu vou adotar, porque eu acho importante, ela fala, vou adotar um casalzinho, ela já tem até acho que nome, assim, ela fica falando. Enfim, a gente quando se preocupa com questões sociais, às vezes as pessoas se aproximam dessa... Tem fatos legais, né? Acho que a Madonna, né, que adotou crianças também, tem muitos, aliás o Paulo Gustavo, que a gente perdeu recentemente, né, tem duas crianças também, né, que foram adotadas, super tenho vontade lá na frente, pois é uma coisa que é um ato de amor mesmo, né,